Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um dia de notícias do Timão. Hoje para vocês, gostaria de abordar 3 tópicos. O primeiro tópico seria: o André respondeu sobre a proposta do Milan por ele. Qual foi a resposta dele? A gente vai descobrir hoje. Hoje também a gente vai descobrir um pouquinho sobre desfalques para o jogo do Corinthians diante do Curitiba. Desfalques certos? 99% de chance que sim. E por último, a gente vai descobrir a negociação do Corinthians que foi travada por um goleiro que o Corinthians já estava querendo há um tempinho. E vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico do vídeo de hoje é: o André se pronunciou sobre a proposta do Milan diante a ele. Ele foi receber o prêmio da Federação Paulista como jovem revelação do campeonato. Mais do que justo. Ele jogou muito bem. Eu não vi outro jogador que tenha jogado melhor que ele com a idade dele. E ele concedeu uma entrevista para a TNT Sports, na qual ele respondeu sobre a recusa do Corinthians pela proposta do Milan, e ele fala o seguinte: estou contente que eu fiquei. Quero seguir minha trajetória no Corinthians e brigar pelos títulos aqui. Eu não. Aí abre parênteses, né? Ele fala que não vai sair. Meu foco está aqui no Corinthians, totalmente. Como eu falei ali, quero estar aqui até o final do ano. Esse ano tem bastante campeonato. Ele declarou isso para a TNT Sports e graças a Deus por isso. Torcida abre o olho, o moleque quer ficar, diretoria abre o olho, não vende ele rápido. Só que assim, e nem por preço de banana. Só que assim, a gente tem que pensar uma questão. Palavra de jogador vale menos, supostamente, que a bosta que eu cago. Porque, sinceramente, John Arias falou que só voltava pro Fluminense, olha pra onde ele foi pro Palmeiras. Leonardo Jardim agora, ele falou: no Brasil só treino o Cruzeiro. Aí ele foi pro Flamengo, 2 meses depois. O Vitor Pereira falou que ia cuidar da sogra doente no Corinthians, né? E foi pro Flamengo. Ou seja, treinador, jogador, a gente não pode confiar na palavra desses caras, não totalmente. É moleque da base, a gente não sabe até que ponto ele tá falando a verdade, até que ponto ele está mentindo, mas o ponto é, não vamos confiar, porque ele disse: era meu sonho jogar lá, mas também é meu sonho jogar aqui no Corinthians. Então a gente tem que ver, ele é jovem, ele ainda não tem a cabeça desses outros caras aí, mas a gente tem que tomar cuidado, porque proposta no futebol é: os jogadores estão jogando por dinheiro. 1% joga por amor ao clube. Aí a gente tá falando de Totti, a gente tá falando de Berardi, a gente tá falando de Natalio na Udinese, a gente tá falando de jogadores que jogam por amor à camisa, e não 99%. Essa outra grande parcela majoritária joga por dinheiro e maior salário, eu vou para lá. Maior exemplo disso, Oscar estava na Europa, foi para a China, fez a vida dele, voltou para cá, lesionou, acabou a carreira. Ou seja, a gente tem que pensar que a palavra de jogador não vale muito, mas se ele disse isso, vamos pôr um pinguinho de confiança, esperar o moleque jogar. Como ele falou lá, esse ano tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. A gente tá com um calendário cheio. E se a gente perdesse ele, era uma peça que ia faltar, da qual é titular para nossa equipe, certo? Então, graças a Deus que ele ficou. Segunda notícia do dia: negociação do Corinthians por goleiro travada. Exatamente. Goleiro Neto, esse que ia vir pro Corinthians do Botafogo, do qual eu já cobri pra caramba notícias aqui, falei sobre bases salariais, falei sobre times interessados nele. Ele não se sabe se ele vem. O desejo do atleta é vir para o Corinthians, certo? O João Ricardo recentemente deu uma entrevista e falou que o desejo dele não era sair. Claro, não vi a entrevista completa, mas enfim, o jogador fala isso quando a proposta é negada. O João Vitor ia para Torino, aí fez a comemoração do gol lá, desligaram a ligação e que o lugar dele era no Corinthians. Duvido que se ele não fosse para Torino ele não ia estar tudo feliz. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é: o Neto recebeu, né, uma sondagem do Corinthians e ele estava animado para vir. Não sei se ele pensava que ele ia ser titular no lugar do Hugo, isso é improvável, mas a questão é: o Corinthians daria 50% de salário para ele, e esse é o impasse no Botafogo, as bases salariais. O Neto ele recebe 700 mil por mês, o Hugo ele já recebe um grande salário, então seriam 2 grandes salários e o Corinthians não está disposto a arcar com isso, o que seria uma via de mão dupla. O Corinthians paga 50%, o Botafogo paga 50%, mas é essa
base que está travando, as bases salariais. Porque fora isso, o Botafogo não deseja mais o Neto deseja vir para o Corinthians, então a gente tem que pensar de maneira positiva. Ele vem, se vier é para ser reserva, porque o nosso titular é o Hugo. Pelo menos até a Copa ele garante o que fica, a gente não sabe como é que vai ser no meio do ano, mas a gente espera que até o fim do ano ele não vá embora, porque ele é muito importante para a gente. A gente faça ele pensar, a FIA faça ele pensar, a diretoria, que ele vai ser ídolo aqui, porque ele já tem 27 anos, e ele fique de uma vez do clube. A gente espera que isso aconteça. Última notícia do dia. O Corinthians ontem informou que o Matheus Pereira não vai ser relacionado para o jogo diante do Curitiba, porque ele está voltando, ele está em transição física, porque ele ainda está de recuperação, certo? Transição física, uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele está voltando a campo ainda e ele não vai ser titular nessa próxima partida diante do Curitiba e nem vai ser relacionado. Ele é uma grande peça, ele vai fazer falta para o Corinthians, a gente sabe muito bem disso, porque ele é um jogador muito bom, ele é um jogador que rende, a gente sabe de tudo isso, ele é titular desse time, mas agora que o Zaccaria vai ser relacionado, a gente tá com o time 99% completo, 98%, o Lingard ainda não pode ser relacionado, enfim. Vamos pensar positivo, vamos pensar que o Corinthians vai chegar nessa partida, vai jogar bem, e vamos lá, hoje é terça-feira, o jogo é amanhã, eu vou cobrir o pré-jogo, pós-jogo para vocês, vou fazer shorts hoje, então se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like de vocês, deixar sugestões de vídeo aqui embaixo para mim, falar o que vocês acharam do formato do vídeo, se vocês acham que eu podia desacelerar um pouco mais, que eu podia trazer mais informações, estou tentando variar um pouquinho, trazer informações sobre o futebol brasileiro também, e eu espero que vocês estejam gostando disso. Obrigadão de verdade para quem acompanhou até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, boa terça-feira para todo mundo, tamo junto, vai Corinthians, e amanhã nós temos pré-jogo e pós-jogo, vambora!